Olá pessoal, espero de coração que todos vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade aos estudos e comentários da nossa obra básica, o Livro dos Espíritos. Mais especificadamente, estamos aqui comentando e discutindo a terceira parte dessa obra, das Leis Morais. E aqui falaremos agora, neste vídeo então, a respeito da lei da liberdade, que corresponde às questões de 825 até a pergunta de 872. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça a leitura das perguntas e das respostas, faça suas reflexões e anotações e depois volte para cá para que juntos possamos finalizá-las. Na certeza de que o que Deus nos pede é que nós amemos uns aos outros. Vamos então estudar para tentar entender o porquê desse pedido e como fazê-lo em sua plenitude? Vamos lá? Bom, então hoje estaremos aqui comentando a respeito da lei da liberdade, que convenhamos, é uma palavra que falamos demais e talvez entendamos pouco dela. Quando falamos a respeito de liberdade, é muito comum que as pessoas entendam os conceitos do tipo: aquele que é livre é aquele que pode fazer e pensar tudo o que quiser. Aquele que é livre é aquele que pode, sem pensar nas consequências, então agir livremente. É aquele que não tem nenhuma amarra, não tem nada que o prende. Ele é livre, ele é espontâneo. Bom, convenhamos que talvez esses pensamentos sejam os mais comuns quando nós falamos a respeito de liberdade. Mas aqui devemos tirar um momento e pensar. O ser humano que fala tudo o que pensa, o ser humano que faz tudo o que quer, convenhamos, esse talvez seja um dos que está mais aprisionado em si próprio. O ser humano que não tem domínio de si, que não tem domínio do que pensa, que não tem domínio do que fala, que não tem domínio do que age, ele acaba se tornando escravo dos seus próprios instintos. E convenhamos, talvez seja um dos homens mais presos do mundo. Então, quando nós falamos a respeito de liberdade, é interessante que nós possamos entender o que vem a realmente ser liberdade. O que realmente é ter consciência de si, o que realmente é ter domínio dos seus instintos e agir então a favor dos nossos ideais, dos nossos valores, das nossas virtudes e da nossa sabedoria. Bom, Allan Kardec inicia esse capítulo nos destacando a respeito da liberdade natural, deixando muito claro que todos precisamos uns dos outros. E eles destacam: a liberdade absoluta, ou seja, a independência uns dos outros, é impossível, pois não existe a não dependência entre seres, uma vez que, desde que haja dois seres, haverá entre eles direitos recíprocos. Isso nós já havíamos pincelado, deixado alguns sinais de introdução no vídeo passado, quando nós falamos a respeito da lei da igualdade. Todos nós, em essência, na manifestação da vida, somos iguais. Porém, a vida como ela aflora, a energia como ela representa a cada um de nós é diferente. Então vamos entender. O fator vida há em todos nós, mas a maneira como essa manifestação vida vai então aflorar no mundo, ela é diferente. E nós vimos que essas diferenciações, elas não deveriam promover desigualdades no sentido de que, em essência, somos uma única coisa, entendem? Isso é uma questão bastante interessante de entendermos que, apesar de nós termos instrumentos diferentes, todos eles são capazes de fazer música. Essa é a ideia. Apesar de termos aptidões diferentes, todos somos capazes de fazermos e trazermos à tona a humanidade. E que cada um tem o seu papel no seu devido lugar. Quando nós pensamos, por exemplo, na música, observamos que cada estilo musical ele tem o seu devido lugar, a sua devida intenção. A mesma coisa deveria ser com a humanidade. E esse é o princípio da justiça. Mas enfim, quando falamos então a respeito da ideia da liberdade, eles nos deixam muito claro que é o quê? Cada ser tem o direito de pertencer a si mesmo. É o princípio da liberdade. E quando nós paramos para pensar a respeito disso, devemos fazer uma autoanálise, uma autocrítica e voltarmos para dentro de nós e nos perguntarmos: temos garantido o direito dos nossos próximos pertencerem a eles mesmos?
Garantimos que eles tenham liberdade de pensamento, liberdade de crença, liberdade de fala, liberdade de costume, liberdade de amar. Quantas vezes nós agimos em cima uns dos outros, obrigando que os outros tenham as mesmas perspectivas que as nossas? E que, no fim, quando paramos para pensar muito nesse sentido, vamos observar que, em uma maneira um pouco difícil de ser enxergada, esses seres que não têm liberdade por eles mesmos acabam se tornando escravos das nossas ideias. E nós acabamos então por reprimir aquela criatividade, aquela liberdade, aquela autonomia, aquele ser que nasceu com o direito de ser livre. Convém a nós pensarmos um pouco sobre isso. Pensar se temos garantido o direito de liberdade de ser livre de cada um de nós. Quantas vezes nós obrigamos uns aos outros a serem como nós? É uma boa reflexão. E aí eles começam. A escravidão nada mais, nada menos do que um abuso da força. Aquele que a partir do momento abusa de uma força, surge a escravidão. E é muito comum nós virarmos e falarmos assim: ah, hoje não há escravidão mais. Será? Será que hoje talvez não existe a escravidão emocional? A escravidão remunerada? Em que uma força seja uma força de intelectualidade, uma força emocional, uma força de trabalho, uma força talvez de ter os maquinários na mão, ter algo de vantagem, poder ser utilizado para explorar alguém, talvez explorar a carência afetiva de alguém, a explorar a falta de condições materiais que alguém tem, a falta de inteligência que alguém tem. O que a doutrina espírita nos coloca a refletir aqui, isso é uma questão bastante interessante, é que a escravidão surge através do abuso das forças. Quantas vezes nós não abusamos das forças que nós tínhamos ali à disposição, seja um abuso de um prestígio social, numa posição de destaque no trabalho, e assim por diante. Convém a nós pensarmos sobre isso. Vários exemplos aqui poderiam ser dados. Mas quantos pais, por exemplo, não escravizam seus filhos para que eles sejam reflexos de si próprio? Quantos chefes não escravizam seus funcionários para que eles sejam seus vassalos? Para que eles sejam apenas marionetes a tentar atender os instintos desse chefe? Quantos relacionamentos abusivos vemos aí dia após dia em que o crescimento mútuo não é valorizado? Olha que questão interessante, a 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com o uso que lhes parece natural? Olha a resposta. O mal é sempre mal, e não há sofisma que faça se torne uma boa ação uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado da violação da lei da natureza, que é a lei da liberdade. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzida nos costumes de certos povos, possível se tornou que de boa fé o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e sobretudo esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus, e nenhuma desculpa mais ele tem. Essa questão ela é bastante interessante porque ela nos convida a refletir algo que é o seguinte: não é porque nós temos algo nos nossos costumes, nas nossas leis, que isso está correto. Isso cabe a nós fazermos uma reflexão pautada na ideia de que, se nós somos falhos, logo as nossas leis criadas por nós também são falhas. E que nós devemos ter cautela ao utilizarmos isso como desculpa. O que eu quero dizer com toda essa situação? Há uma época, há poucos anos atrás, a escravidão
era tido como algo normal. E as pessoas utilizavam da lei para se respaldar nisso. Hoje, por exemplo, a exploração do trabalhador é tido como algo normal. Ele tem direitos. Isso é previsto pela lei. Entendem? A reflexão que fica aqui para nós é que nós devemos ter cautela. Cautela. É chegado o momento em que nós não poderemos mais utilizar essas desculpas de que é conforme a lei, é conforme a cultura, é conforme o costume. Então, eu me adapto ao costume na sociedade na qual eu vivo. Se ela vive assim, pois bem, o que eu posso fazer? Mas se nós tivermos a capacidade de mudar esses costumes, se nós tivermos a capacidade de fazer a vida dessas pessoas melhores, nós devemos. Peguemos de exemplo Jesus, que veio a trazer novas concepções diante de uma sociedade que abusava das leis. Quantos eram aqueles que eram conhecedores das leis e que iam então testá-lo? E ele, com muita brandura, ensinava o amor. Convém a nós pensarmos sobre isso. Até que ponto nós não nos escondemos pelo respaldo social e pelos nossos costumes, coisas erradas que nós fazemos uns com os outros. Interessante. E aí eles continuam. As diferenças das aptidões, conforme a gente viu nos vídeos anteriores, não constitui fator de exploração, e sim fator de cooperação. Cooperamos uns com os outros. Eu sou bom para fazer casas. Você é bom para pintar elas. Por que não nos unirmos? Aqui um exemplo, logicamente, só para que possamos entender. Valorizamos isso. E eles continuam. A liberdade do pensar. No pensamento, o ser humano possui uma liberdade ilimitada. E uma questão que eles colocam que eu achei bastante interessante é: podemos deter até o voo do pensamento de alguém, mas jamais podemos aniquilá-lo. Ou seja, temos nos nossos pensamentos a porta da possibilidade e que muitas das vezes nós achamos que ali é a terra de ninguém e de que ali nós não somos observados e que ali nós não somos julgados. Desde aquelas edições antigas, o que é nos dito? Não se julgam pelos atos, mas pelas intenções. E essas intenções, elas estão aonde? No nosso pensamento. Uma autoanálise que nós devemos fazer é: o que os outros diriam de você se pudessem ver os seus pensamentos? Que tipo de ser humano você seria se os seus pensamentos viessem à tona? Nós devemos entender que as leis, elas são aplicadas em todos os campos: físico, mental, energético. Então acharmos que aqui não há leis, que aqui podemos pensar tudo, que aqui não há impunidade, que aqui não há lei de causa e efeito, muito pelo contrário. O pensamento, a mente, é uma força co-criadora poderosíssima que nós devemos orar e vigiar, ter a cautela, ter o domínio dela. E eles continuam: o ser humano é responsável pelo teu pensamento. Então convém a nós entendermos e pararmos e discutirmos um pouquinho o que nós estamos pensando. O que nos é chegado na nossa cabeça e, mais do que isso, o que nós estamos fazendo com aquilo que é chegado aqui. Para onde esse pensamento vai? O que nós temos nos alimentado? Convém a nós essa reflexão. E vamos mais a fundo. Permitimos que os outros tenham liberdade de pensamento? Ou estamos a mutilar? Porque, como ele disse, nós podemos deter esse voo. A pessoa talvez começou a ter um pensamento legal, de uma boa ideia, de uma boa ação, e nós vamos lá e... Quantas pessoas são destruidoras de sonhos, né? Que ao invés de motivar, fazem o contrário. Convém nós pensarmos sobre isso. E eles continuam. A convicção não deve ser imposta. Quando nós estamos convictos de algo, nós não devemos impor, não devemos agir com violência, não devemos deter. Vejamos o exemplo de Jesus. Ele estava convicto de tudo que ele falava e ele agiu através da brandura. Obrar com violência jamais será o melhor caminho. A verdadeira doutrina, quando queremos saber se ela é boa ou não, basta ver se ela promove união.
Então, quando nós estamos convictos de algo, queremos que as outras pessoas é normal. Vamos lembrar do mito da caverna. Aqueles que observavam só as sombras das coisas, aí um se liberta, vê a luz, vê as coisas reais. O que ele faz? Ele volta para tentar convencer os outros. É normal quando nós estamos convictos de algo que nos promove bem, que nos promove evolução, que nos promove prosperidade. É normal que nós queiramos compartilhar isso com os outros. É normal. Mas nós devemos entender que a gente não pode entregar nada a ninguém que não esteja disposto a receber. E nós precisamos dessa consciência e nós precisamos dessa tranquilidade. Jesus entregou muito e sempre estava à disposição de entregar, mas ele tinha calma e tranquilidade porque sabia que alguns não estavam ainda abertos para receber tudo aquilo que ele poderia então entregar. Convém a nós pensarmos um pouco sobre isso, sobre as vezes que nós violentamos as convicções uns dos outros, em que nós invadimos as crenças uns dos outros. Nós devemos respeitar. Ah, eu sou reencarnacionista, eu sou credor de eu não sei o quê, e nós estamos ali a brigar e a discutir por crenças. Crenças geram polarização. Ou se acredita ou não se acredita e se separa. A partir do momento que nós constatamos as coisas, isso promove a união. Vamos constatar, vamos unir, vamos promover uns com os outros. Eles continuam. É muito importante quando nós falamos a respeito de liberdade, nós possamos entender a manifestação então do livre-arbítrio, que nós discutimos em vídeos anteriores. E eles explicam que sem o livre-arbítrio o ser humano seria uma máquina. E convenha a nós entendermos isso, né? Se nós não tivermos então a vontade de fazer algo, e algo dentro de nós que nos fala das possibilidades, não estaremos então falando de livre-arbítrio. Quando você tem um único caminho, isso não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a partir do momento em que o ser humano tem a possibilidade de escolhas e ele por si mesmo escolhe. A partir do momento em que ele faz então essa escolha, ele então terá o seu mérito e as suas consequências mediante a sua escolha. E o que nós devemos entender por toda essa situação? Isso é uma questão muito interessante. Já discutimos isso em vídeos anteriores. Se, por exemplo, você acha uma carteira cheia de dinheiro na rua, e você olha e fala, meu Deus, e tem o documento dessa pessoa, ninguém te viu. Você tem duas opções. Ficar com aquele dinheiro, ficar com aquela carteira, ou pegar o contato daquela pessoa e devolver, então, aquela carteira. Agora, se, por exemplo, eu vejo você achando essa carteira, vejo que ela estava cheia de dinheiro, vejo que tinha um documento, eu viro para você e falo assim, olha, eu vi que você pegou essa carteira que você achou, é bom você devolver. E você então devolve por pressão do que eu poderia falar da sociedade sobre você, você não agiu por livre-arbítrio. Você agiu por coerção, por medo do que a minha fala poderia então ocasionar, entendem? Quando nós fazemos a distinção dessa ideia entre coerção e medo e o livre-arbítrio por convicção, por constatação, por reflexão, por liberdade de escolha, nós observamos o quão Deus é bondoso. Porque se nós fôssemos condicionados, pressionados, soubéssemos as consequências e etc, 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 nós não agiríamos por livre-arbítrio. Se nós já soubéssemos o caminho que nós deveríamos então seguir, por que então falarmos de livre-arbítrio, entendem? E aí eles falam, a liberdade de agir, desde que a vontade de fazê-lo, se constitui o livre-arbítrio. Então, a partir do momento em que um ser humano se torna livre para agir, e ele tem vontade, então, para poder escolher, o livre-arbítrio se manifesta. O instinto, muitas das vezes, nos impede que tenhamos essa inteira liberdade. Convenhamos. Porém, a inteligência, inteligere, escolher dentre, lembram disso? Amplia as necessidades do ser humano e, consequentemente, maiores responsabilidades. Nós discutimos isso também, né? Que o desenvolvimento da nossa inteligência, através do nosso raciocínio, através do nosso desenvolvimento moral, nós conseguimos, então, ali visualizar melhor as leis, em como que elas se aplicam, e nós podemos ter escolhas mais acertadas. Na nossa própria lei humana, a gente já consegue observar muito isso. As leis, elas são relativas a cada ato e a cada intenção
Já observaram isso nas leis? A gente, por exemplo, não poderia ali agir da mesma maneira com uma pessoa consciente, uma pessoa que está bem consciente. Entendem? Essa é a mesma ideia. À medida em que nós desenvolvemos a nossa inteligência, o nosso livre-arbítrio se expande. E isso nos acaba ali nos cobrando mais responsabilidade. Só que, em contrapartida, temos mais liberdade de então poder agir. Estamos mais livres, estamos mais dominados por aquele sentimento de amor e temos mais domínio sobre nós mesmos, sobre os nossos instintos. E convenhamos, aquele que age por instinto é escravo de si mesmo, como a gente comentou no início do vídeo. E aí eles falam: e o que pensar a respeito da fatalidade de estar fadado a algo? O que a doutrina espírita vem nos falar sobre isso? Eles colocam: destino está ligado com as provações que nós escolhemos para o nosso aprimoramento. Lembra que nós discutimos que cada um de nós veio para cá no lugar em que nós precisamos estar, passando por aquelas necessidades que nós precisamos então para melhorar. Então, se por exemplo, nós temos o gene talvez do roubo, nós estaremos em um ambiente em que muitas oportunidades de roubo nos serão batidas na porta. Se nós temos o gene, por exemplo, da discórdia, nós estaremos em um meio com muitas pessoas para nós precisarmos lidar. Entendem? Nós estamos no lugar onde nós precisamos estar. Ninguém erra de endereço. E eles falam: a fatalidade está fadada a isso, é ligado nesse sentido. Nós devemos interpretar dessa forma, que isso de nada afeta o nosso livre-arbítrio. Por quê? Viemos com essa condição, né? Então a nossa liberdade, quando em estado de espírito, ela se manifesta de podermos escolher, mediante a nossa evolução, as provas para nós cada vez mais irmos melhorando. E quando nós estamos encarnados, a nossa liberdade se manifesta através do livre-arbítrio em resistir ou cair, quando falamos de uma tentação. Então, não existe tentação, não existe queda que seja irresistível. Sempre é possível, com força, com vontade, com dedicação. Sempre é possível. A doutrina espírita nos deixa muito claro que não existe ninguém que nasce para cometer um crime. Que ninguém que nasce para matar alguém ou para fazer alguma tragédia. Não. Existem sempre as possibilidades de fazer o caminho do bem ou o caminho do mal. Mas cada um de nós é confiado isso. E eles continuam: achamos mais simples e menos humilhante para nós atribuir antes à sorte ou destino os insucessos das nossas vidas do que a nossa própria falta. E convenhamos, quando nós viramos e falamos assim: isso foi uma obra da sorte, isso aí foi uma obra do acaso, isso é porque está destinado a acontecer dessa forma. É como se nós criássemos meios de aliviar a nossa responsabilidade, a nossa parcela naquela ação. Não tinha o que eu fazer, eu estava fadado a isso. E a doutrina espírita fala que não. Sempre há mais de um caminho, sempre há mais de uma possibilidade, desde que nós estejamos atentos nessas situações, sejamos conscientes, estejamos vivos. Então, conforme nós discutimos, ninguém é predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre de vontade e de livre-arbítrio. E aí eles falam: existem pessoas que estão fadadas ao fracasso. Olha que interessante. Quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse o que estivesse em relação às suas faculdades. O que o perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação o que não passa de desejo de satisfazer certas paixões. Para todos há lugar no mundo, desde que cada um saiba colocar-se num lugar que lhe compete. E aí eles falam: e fadado ao sucesso, aquelas pessoas que parecem que tem uma maré de sorte sempre nas suas vidas, o que dizer sobre isso? Eles falam: o bom êxito as embriaga, é um meio de provação para a prudência. Então, olha que interessante. Quando nós, então, estamos fadados ao fracasso, é porque talvez, não, primeiro, né? Não existe fadado ao fracasso, nem existe fadado ao sucesso, de acordo com a doutrina espírita. Que a ideia do fracasso talvez seja um apontamento de que o caminho que nós estamos seguindo não seja o adequado. E que talvez nós estejamos ali satisfazendo paixões, ao invés de satisfazer a nossa vocação, aquilo que nós realmente viemos fazer. Tem uma diferença.
e fadado ao sucesso, nossas coisas sempre dão bom, é para testar a questão da prudência. E como nós vimos em vídeos anteriores, poder, riqueza é fornecido a nós para que nós possamos corrigir as injustiças e promover o bem social. Convém a nós pensarmos um pouco sobre isso. E por fim, porém não menos importante, é muito interessante que quando nós pensamos a respeito de liberdade, nós pensamos a respeito do conhecimento do futuro. E que a nós não é fornecido isso. E olha a justificativa do porquê. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não obraria com liberdade como faz, porque o dominaria a ideia de que se uma coisa tem que acontecer, inútil será se ocupar com ela. Ela está fadada a acontecer, ou então procuraria qualquer meio para que ela não acontecesse. Entendem? Então, a nós, esse futuro, esse algo incerto, essa possibilidade nos é deixada dessa forma para que possamos valorizar o nosso presente. E para fecharmos o nosso vídeo, nós gostaríamos de ler aqui na íntegra a pergunta de 871, que convenhamos, talvez seja uma dúvida que todos nós tenhamos quando falamos a respeito de Deus e de liberdade. Olha o que Allan Kardec perguntou e olha a resposta ditada pelos espíritos superiores. Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Ele sabe de tudo, então ele sabe se eu vou acertar ou não. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Olha que pergunta sensacional. Se Deus já sabe a minha escolha porque tudo ele sabe, por que então acontece essa prova? Por quê? Se ele já sabe de tudo. Olha a resposta. Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado? Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas sim dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não. Dotado da faculdade de escolher entre bem e mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele sairá bem ou não, Deus não pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato que ainda não praticou. Em suma, se Deus já sabe o que vamos fazer, por que nós somos colocados então em prova? Para que nós possamos entendê-lo. Olha o amor dele, olha a bondade. Pensar e refletir um pouco sobre isso é excepcional. Deus querendo que nós possamos o compreender através das dificuldades, através de entendermos cada vez mais o seu amor. Ele nos coloca em prova para que nós tenhamos um mérito desse conhecimento, um mérito dessa aproximação. Que igual nós vimos em vídeos anteriores, por que não fomos criados simples e perfeitos? Porque nós não teremos um mérito disso. Fomos criados assim, pronto, acabou. Mérito nenhum teríamos. Mas Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, nos criou simples e ignorantes com a potencialidade de nós chegarmos até lá. E de entendermos que quando nós chegarmos até lá, foi justamente pelos esforços que cada um de nós teve. E da mesma forma que essas provações que a cada um de nós é dado e que Deus sabe as nossas escolhas, sabe se nós vamos cair ou sucumbir, Ele sabe que no fim todos nós chegaremos até Ele. São com essas ideias então que eu me despeço de vocês. E eu espero que quando formos pensar a respeito de liberdade, nós possamos ter uma visão um pouco diferenciada. Que possamos entender que a liberdade é o domínio de si próprio. Que a liberdade é ter a reivindicação da consciência das nossas ações. E de entender o nosso real papel diante de tudo isso. Espero que esse vídeo possa ter plantado várias sementes e que possamos fazer belas reflexões. Um beijo no coração de todos e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.